é o trabalho interdisciplinar como ferramenta no desenvolvimento da aprendizagem. Com a palavra. Bom dia, eu sou a Bruna, eu sou professora regente do Ensino Fundamental 1. Esse ano eu estou dando aula para 2 turmas de 5º ano de Português, História e Geografia. E a gente resolveu fazer esse trabalho falando de uma dessas turmas, que é a turma 511, que é a turma que a gente compartilha. Aqui a gente colocou os professores, a professora Viviane é a professora de Libras, a Alexandra é professora de Educação Artística e o Diego, professor de Educação Física. Qual a nossa intenção ao falar do trabalho interdisciplinar? A gente considera que ele representa um empenho em transformar o processo de ensino-aprendizagem em um ambiente propício ao desenvolvimento das diferentes competências dos alunos. Considerando que a escola é também um local de desenvolvimento da comunicação desses alunos, que muitas vezes só têm contato com a Libras aqui dentro da escola, a gente acredita que é importante que os nossos professores trabalhem em conjunto, proporcionando um relacionamento entre eles e os alunos pautado na confiança e na troca. Então, o objetivo do nosso trabalho é demonstrar a experiência de nós 4, os 4 professores, com uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental, do CAPINES, e mostrar em suas práticas pedagógicas as vivências compartilhadas e as atividades com a turma, buscando sempre uma melhoria no processo do ensino-aprendizagem, na partilha de informações, compreender as demandas desses alunos e sugerir novas possibilidades para os demais professores. Esse foi o referencial teórico que nós utilizamos, falando um pouquinho das aulas de artes, um pouquinho da Libras. E essa forma de trabalho, em que a gente compreende os alunos nos diferentes contextos, tornam os conteúdos e as atividades mais significativas, melhorando o interesse e o desempenho desses alunos. Descobrimos na interdisciplinaridade uma forma de aperfeiçoar as habilidades e desenvolver as dificuldades. Então, a nossa intenção é sempre trabalhar com a troca. A gente está sempre trocando sobre os alunos, conversando sobre a turma, realizando atividades em conjunto, que a gente vai demonstrar um pouquinho aqui dessas atividades, pensando sempre no bem-estar dos nossos alunos, para eles terem a escola e o desenvolvimento desse trabalho como uma referência. Os assuntos perpassam pelos conteúdos de uma disciplina em uma atividade realizada pelo professor de outra. Posteriormente, as trocas realizadas são relatadas no contexto da disciplina em questão. Eu, enquanto professora de Português, História e Geografia, eu vivencio muito isso. Os alunos chegam para mim, depois de uma aula de Educação Física ou depois de uma aula de Artes, com uma informação que o professor deu, com uma atividade que eles realizaram, e, a partir daí, a gente cria uma produção de texto, a gente vai buscar informações. Então, assim, o trabalho em conjunto, nesse sentido, ele beneficia muito o desenvolvimento do aluno. Às vezes, eu chego com um conteúdo todo planejado, vou fazer uma atividade, e aí, de repente, a Viviane, na aula de Libras dela, que foi antes da minha, tocou num assunto que despertou o interesse dos meus alunos, eles querem mais informações, eles querem saber daquilo, chegam empolgados, e a gente vai e muda todo o contexto da sala para poder trabalhar aquilo que a Viviane falou, para poder discutir esse assunto. Então, essa é a intenção do nosso trabalho. A interdisciplinaridade é mais do que uma categoria de conhecimento. Ela se fundamenta nas ações, alimenta-se do trabalho, das experiências e das vivências. Nesse sentido, a aprendizagem escolar depende de uma interação coletiva entre alunos e professores, possibilitando um processo relevante na área educacional que gere um impacto social, propondo soluções aos problemas emergentes a partir da estratégia interdisciplinar. Agora eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, enquanto professora de Português, História e Geografia. A gente sabe que, no contexto das séries iniciais do ensino fundamental, é comum que o professor regente seja visto como a referência do aluno. Contudo, na atual proposta do CF1, onde acontece a dupla regência, dividindo as disciplinas entre 2 professores, um para Português, História e Geografia e outro para Matemática e Ciências, esse papel ele passa a ser descentralizado.
Então, trabalhar com a interdisciplinaridade com os demais professores favorece o desenvolvimento do aluno, bem como ajuda a compreender que tudo que é aprendido é contextualizado. À medida que o CF1 adotou essa proposta com as turmas de 3º, 4º e 5º anos, a gente passou a ter os nossos alunos vivenciando uma expectativa diferente em relação ao professor. Eles estão aprendendo que tem professores diferentes em cada disciplina, eles estão se encaminhando para o que eles vão encontrar no Ensino Fundamental 2, e aí a gente tira esse foco do professor como aquele único responsável. Então, por exemplo, existem dias que eles não vão ter aula de português, história e geografia, mas que eles vão saber as referências que eles têm, tanto com os professores de Libras, de Artes, de Educação Física, como com a outra professora regente, que é a professora que dá a disciplina de Matemática e Ciências. Em muitos momentos, as questões colocadas, aquilo que eu falei, em muitos momentos, as questões colocadas pelos professores de Libras, Artes, Educação Física e pela professora de Matemática e Ciências são levantadas ao longo das aulas. É o momento de, juntos, professor e aluno, trabalharem a reflexão e a consciência crítica. O exemplo que eu trago disso é em relação ao próximo projeto que os professores de Artes e Educação Física estão planejando, onde os alunos solicitaram a marcação de uma quadra. Essa é uma turma apaixonada por futebol. Então, eles jogam futebol toda hora, todo dia no intervalo. E aí eles solicitaram que fosse demarcada uma quadra no espaço onde eles jogam. E aí os professores estão começando um projeto para fazer essa demarcação. Então, a gente está usando isso para discutir regras, para perguntar a eles qual o conhecimento deles em relação às regras do futebol, né, trabalhando sempre em conjunto com a dinâmica das outras disciplinas. Aqui a gente tem uma foto da visita do Museu da CBF, que a gente estava brincando com os alunos, né, foi uma foto mais descontraída, e a visita ao CCBB, que foi no contexto da oficina de matemática com o professor Humberto, que a gente fez essa visita. Agora eu vou passar para a Viviane. Tudo bem? Eu sou professora de Libras. É uma disciplina que compõe o currículo do CF1. Eu leciono no 5º ano. O que seria essa disciplina de Libras? Nós temos um currículo para as crianças, são todos alunos surdos, e, através da interação, esse currículo ele é ministrado. E é muito importante a interação, porque a maioria dos alunos não tem familiares que sejam fluentes em Libras para que aconteça um diálogo. Então, nessa interação, acontece o reconhecimento, a identidade surda e todo o conhecimento. Pode passar? Nem todos os surdos têm essa aquisição de Libras como L1, e nós sabemos que isso é fundamental. Então, como proporcionar essa vivência, já que suas familiares são ouvintes? No CF1, no 5º ano, nós sempre ensinamos como. Temos o currículo de Libras e, por exemplo, nós usamos sinais de diversas regiões, trabalhamos os estados. Os alunos, muitas vezes, não têm conhecimento e informação diferenciada por conta da dificuldade de se comunicar com a sua família. Então, eu aproveito esse espaço da disciplina e ministro noções de geografia e matemática, português, fazendo um trabalho interdisciplinar na disciplina de Libras, utilizando diversas regiões do Brasil. Como, por exemplo, a Copa. Nós começamos com os estados e os alunos foram discutindo. Eu não comecei a ensinar diversos sinais, não é assim. A troca ela acontece de forma natural e os alunos vão expondo a sua opinião e dialogando através de jogos, em sala de aula. Nós usamos muitos materiais, do data show, imagens, e tudo isso linka o conhecimento e a vivência para que esses alunos possam também produzir o seu conhecimento. É muito importante, por exemplo, nesse tema Copa,
Nós tivemos uma série de trabalhos e mostramos, por exemplo, os continentes, os países. A professora Vanessa, ela tem um material e eu utilizei, mostrei o DVD, fizemos vários jogos, e isso é muito importante, para que esses alunos construam esse conhecimento. Depois de todo esse conhecimento, eles foram à CBF, visitaram o museu e puderam ver tudo que já havia sido discutido em sala de aula. E aí, lá, eles falavam, já sei, e tudo através da Libras. Eles já tinham tido uma aquisição desse conhecimento. E, no momento do passeio, eles lembraram de todo o conteúdo que havia sido ministrado com relação à Copa do Mundo. Se foi campeão, e todo esse processo, nós utilizamos a matemática, a geografia, e é um trabalho interdisciplinar muito importante. A disciplina de Libras, ela está associada a todas as outras disciplinas que são ministradas. Eu não posso me fechar na minha disciplina, eu não posso trabalhar de forma estanque, eu preciso trabalhar de forma interdisciplinar para que esse aluno ele tenha uma construção de conhecimento efetiva e ele consiga, nas outras disciplinas, em português e matemática, desenvolver também a sua língua portuguesa escrita. E nós utilizamos as regras dos jogos, fizemos muitos desenhos, e é muito importante esse trabalho integrado de todas as disciplinas, através de uma interação, porque isso proporciona um desenvolvimento melhor para os alunos. Volto a palavra à professora de artes. Bom dia a todos. Eu me chamo Alexandra, eu ministro, no caso, a disciplina de arte com a turma. Eu me sinto até privilegiada de ter essa disciplina, né, artes, porque, de uma certa forma, a arte está em tudo, né, em todas as disciplinas, de certa forma, elas usam um elo muito forte com artes, para dar continuidade ou até para dar um fechamento nos conteúdos, né, na prática. Aí eu coloquei aqui para vocês um pouquinho do que foi feito na horta, né? Na foto, mostra lá no CEDIM, eles estão pintando, estão confeccionando, vão criar um ambiente mais agradável em termos de cores, que também não deixa de ser uma disciplina, um conteúdo da disciplina deles. A arte, ela surge no mundo como uma forma de transformar a experiência vivida em objetos de conhecimento, que demonstram percepção e imaginação, ou seja, esse mundo, a questão do imaginar, é muito rico. E, quando a gente coloca isso para a criança e consegue captar essa questão do imaginar, é fabuloso, é ótimo. E a arte, ela ajuda muito nessa questão. A arte, ela ocupa um papel importante na formação crítica e expressiva do aluno, pela oportunidade de oferecer subsídios para desenvolvimento de atividades que promovam a criatividade e oportunizem o pensamento crítico da criança. Quando ela se permite criar, quando ela se permite fazer, isso faz com que a criança cresça uma criança mais, assim, pressuposta, uma criança aberta à questão do que vai apresentar a ela, o que o mundo tem para ela, sem críticas, né, no caso. E, com isso, o 5º ano é um presente, é uma turma que ela é criativa, ela é uma turma que ela vem sempre pronta, tanto a receber quanto a fazer tudo aquilo que é imposto para eles, ou colocado de uma forma amigável também. Educação física, vamos lá? Acho que arte eu já falei o que eu podia falar. Bom dia a todos. Meu nome é Diego. Sim, integrando com o Diego, né, professor de Educação Física, a interdisciplinaridade é uma tentativa que é compreendida como uma estratégia de trabalho, no qual se propõe uma abordagem com diversas disciplinas, expandindo os valores e saberes destes alunos. A proposta desta atividade visa integrar, além dos conhecimentos específicos, contribuir e enriquecer as relações com o outro e com o mundo. Bom, como vocês puderam perceber, boa parte das propostas foram apresentadas a partir do futebol.
E, justamente, pensando na área de principal interesse deles na minha aula, é que a gente começou a pensar em de que maneira que a gente poderia fazer com que eles tivessem uma aproximação mais, de maneira mais significativa. E, com isso, além da aula prática, a gente entende que é importante também as atividades extramuro. Então, as aulas elas são muito mais, acabam sendo enriquecidas à medida que a gente promove essas atividades fora também do ambiente escolar. E uma das atividades, das propostas também da interdisciplinaridade é que a gente possa promover também debates e reflexões acerca de assuntos que tragam para eles reflexões de acordo com a demanda social, né? Então, não adianta chegar e só colocar conteúdos e pouca reflexão, fazendo com que eles tenham pouco desenvolvimento da sua capacidade de senso crítico. Então, a gente, pensando nessa questão da interdisciplinaridade, a gente buscou agregar cada um do seu conceito, cada um na sua disciplina, fazendo com que eles pudessem também refletir de maneira social. E uma dessas formas também foi uma visita ao clube, em que já foi impactante à medida que a gente chegou lá e foi, né, recebido pelo guia. A primeira coisa que eles perguntaram era se o guia também era surdo, e logo em seguida a gente propôs para eles que, no final da visita, eles dessem um sinal para esse guia, e, no final da visita, esse guia recebeu um sinal pelos surdos, e foi muito interessante a troca e o diálogo que foi construindo com eles ao longo da apresentação. E eles puderam, ali, experimentar vários ambientes do clube, obviamente, né, visitar o campo, visitar a sala de troféus, o vestiário, mas, mais do que isso, contribuir para que eles pudessem desenvolver cada vez mais uma integração entre eles mesmos e com os professores. Porque a gente entende que, à medida que essa relação social ela vai sendo construída, facilmente a gente vai conseguir alcançar esse aluno com os seguintes conteúdos. E, a partir de uma atividade, né, como eu coloquei, extramuro, é possível estimular e fortalecer os vínculos afetivos entre os alunos, bem como entre os alunos e professores, justamente com o objetivo de contribuir com o seu processo social, além da aquisição de novos conhecimentos integrados. E aí vocês podem ver aí, no momento que eles, né, passaram pelo campo, eles tiveram a possibilidade de experimentar, não só pisar no campo, mas também utilizar, né, aquele espaço para prática. E um deles, né, ficou tão feliz com aquela possibilidade né, fez aí uma das demonstrações de alegria, né, de quando faz um gol ou quando quer comemorar alguma coisa. E ele, na hora que ele fez essa posição, eu registrei, porque eu achei que demonstrava muito mais, a foto vai demonstrar muito mais do que as palavras, a gratidão e a felicidade por estar ali. É isso. E, rapidinho, para concluir, até porque a gente está extrapolando o tempo, consideramos, portanto, que o ambiente escolar torna-se mais interessante e agradável, propiciando um maior interesse aos educandos. Então, é essa a nossa proposta de trabalho, é assim que a gente tem feito ao longo desse ano, e que a gente vai finalizar o ano. E eu, particularmente, quero dizer que, assim, é muito prazeroso trabalhar com uma turma dessa maneira, que é produtiva, que tem interesse, e mais ainda quando a gente tem os profissionais próximos que embarcam em tudo que a gente sugere, né? Então, de vez em quando, é o WhatsApp, sei lá, que horas da noite, vamos fazer isso, pelo amor de Deus, não sei o que, com a turma, e aí a gente faz junto, tá bom? Obrigada. Essas são as nossas referências. Parabéns, esse trabalho interdisciplinar é bastante interessante, onde as disciplinas elas se integram e se torna um conhecimento gostoso para os alunos.